E fellas, Mr. X aqui e finalmente a terceira temporada de Jujutsu está concluída. Tristemente, porque eu queria muito ver 24 episódios, cara. Mas tudo bem, a vida acontece. Olha, não é segredo pra ninguém que talvez eu seja muito fã de Jujutsu e do Toji. Uma temporada, cara, excelente. Eu não poderia querer algo melhor e mais bem adaptado desse início do arco do jogo do abate, que trouxe grandes momentos, a animação belíssima, grandes avanços na história, etc. Mas fica um pouco o questionamento, será que Jujutsu vai conseguir manter essa qualidade na próxima temporada? Discussões maiores depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir o seguinte: dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Se possível, comenta aí o que você achou do vídeo. E bom, sem mais delongas... Keep rocking, baby! Antes do lançamento da terceira temporada, a MAPPA, assim como vários outros estúdios japoneses, decidiram lançar um filme que readapta a segunda temporada e bota os 2 primeiros episódios da próxima temporada. E tudo que eu ouvi sobre esse filme foram só as piores coisas possíveis. Todo mundo detestou isso, todo mundo odiou esse filme. Ainda bem que eu não vi. Mas deixando isso de lado e falando especificamente sobre a temporada em si, o primeiro episódio tem um começo excelente para essa terceira temporada, com a lendária luta entre Yuta Okkotsu, Yuji Itadori, Chozo e o maior bucha que existe nessa série, o Naoya. E cara, que animação e direção fantástica nesse primeiro episódio. A luta do Yuji contra o Yuta foi fantástica. Eu achei que ficou muito bem adaptada. Eu só senti falta do Yuji jogando um carro no Yuta, porque esse é um dos momentos mais da hora dessa luta. E cara, a luta do Chozo contra o Naoya, 0 reclamações. Com certeza uma das coisas que eu mais gostei dessa temporada foi a quantidade absurda de memes diferentes de todos os episódios que surgiram. Depois do Yuji de base mais uma vez, é revelado pra gente as motivações do Yuta, que o próprio Gojo foi atrás do Yuta pra resolver qualquer BO caso acontecesse alguma coisa ruim com o Gojo. E bom, na segunda temporada ele tinha sido selado, então ficou tudo muito mais complicado no mundo Jujutsu logo após isso. Temos uma breve conversa entre o Yuji e o Yuta, o Megumi aparece e fala mais um pouquinho, e eles definem as suas próximas movimentações a partir dali. No terceiro episódio, como eu já falei anteriormente no canal, que é talvez o episódio mais odiado de Jujutsu, mas com certeza para mim foi um dos melhores, finalmente é explicado o que está exatamente acontecendo no mundo Jujutsu naquele momento. Somos apresentados ao Kenjaku, que é o verdadeiro vilão de Jujutsu Kaisen, um ser que atravessou eras roubando corpos de outros feiticeiros e fazendo diversos experimentos ao longo da história, tudo para, de alguma forma, otimizar a energia amaldiçoada. Como ele vai fazer isso, eu não faço a menor ideia, porque até hoje os planos do Kenjaku nunca fizeram muito sentido pra mim. Mas eu ainda gosto muito do vilão. E nos é revelado uma coisa absurdamente perturbadora. A mãe de Yuji Itadori não é nada mais, nada menos do que o próprio Kenjaku. Oh, meu Deus. Cara, quando eu li isso no mangá na época, eu fiquei completamente de cara. Irmão, eu acho que ninguém, absolutamente ninguém tava esperando por essa. E a Tengen revela pra gente todo o plano do Kenjaku, ou pelo menos uma parte dele do que ela sabe, explica pra gente as regras do jogo do abate, que no caso a tradução original é migração e extinção, mas eu prefiro falar jogo do abate porque eu acho mais simples. E no quarto episódio nós temos Le Massacre do Clan Zenin. E brother, que episódio fantástico em todos os aspectos. E bizarramente, a direção do Shota, não sei se é Shota Gosama, eu vou chamar de Shota mesmo, ele faz uma referência gigantesca a Kill Bill na cena do Massacre do Clan Zenin que, cara, eu achei simplesmente fantástico. E é mais bizarro ainda o fato de que fãs japoneses odiaram esse episódio. Bro, a comunidade de Jujutsu não sabe o que quer, meu pai do céu. Cara, o episódio todo é incrível, a gente vê o crescimento de poder da Maki, a gente vê a Mai indo de base e gerando um momento muito interessante
em relação ao universo de Jujutsu, principalmente porque, isso é uma coisa que eu acho que nem todo mundo se liga, mas culturalmente no Japão, gêmeos sempre foram vistos como um sinal de má sorte. Não à toa você tem muitas obras de terror, principalmente, que mexe com o aspecto gêmeos. Porque para eles, irmãos gêmeos nada mais são do que a mesma pessoa com a alma dividida em duas partes. E no momento que a Mai leva a energia amaldiçoada embora com ela, a Maki se torna uma equivalente do Toji, porque ela finalmente tem uma restrição celestial completa. E é muito curioso isso, como a Mai tem um poder de criação extremamente interessante, que ela usou isso para trazer de volta uma das armas do Toji, que é a Split Soul Katana, e com isso levando a energia amaldiçoada embora e a Maki finalmente atingindo o seu ápice de força física e técnica. E, cara, com momentos simplesmente excelentes, tanto na coreografia, a direção. Uma das coisas que eu gostei bastante e que me deixou muito chateado na segunda temporada, a forma como os animadores adaptaram os poderes do Naobito. Porque, cara, o poder do Naobito Zenin, pra mim, é um dos mais interessantes, que é a questão dele conseguir usar os 24 frames de uma animação e capturar você em um frame se você não for rápido bastante, fazendo ele ser o feiticeiro mais rápido, com exceção do Satoru Gojo. E, cara, esse meme de com exceção do Satoru Gojo é um dos meus memes favoritos de Jujutsu. Não é possível. E eu sinto que os animadores adaptaram muito melhor os poderes do Naoya, que é basicamente o mesmo feitiço, mas é feito de uma forma mais modernizada, digamos assim. Eu sinto que eles conseguiram fazer exatamente o que eu pensava que seria adaptado no anime. Mas como o Naoya é um bucha, ele não consegue fazer nada. De novo. Parabéns, Zé! E sabe o que é mais engraçado? Não, pera. Eu vou deixar vocês verem isso na próxima temporada. E depois de todos os acontecimentos do massacre do clã Zenin, nós temos o 5º episódio, que é meio bizarro a forma que ele foi feito, porque você tem uma introdução extremamente pesada e emocional, e logo é cortado pela abertura e a apresentação do Clube da Luta do Hakari. Pra mim, uma das introduções mais absurdas do anime até agora. Pra no 6º episódio nós termos mais excelentes lutas, uma das poucas em que o Megumi, esse legume, faz alguma coisa que preste junto com o Panda. Numa luta que é meio pra encher linguiça contra a Kirara, mas ainda assim é extremamente bem executada no anime, que culmina na Kirara e no Hakari se juntando ao grupo pra enfrentar os desafios do jogo do abate. E somos apresentados a mais um dos competidores, que é o Kashimo, mas como ele aparece muito pouco, eu realmente não vejo muito sentido em falar sobre ele. E nos episódios seguintes, definindo os planos, cada um vai entrar numa missão para conseguir liberar Tsumiki, a irmã do Fushiguro, do jogo do abate. E Yuji vai focar em tentar encontrar o feiticeiro Higuruma, um feiticeiro que ninguém sabe se é um feiticeiro do passado, se é um feiticeiro aleatório. Tudo que se sabe é que ele existe. O Megumi é enganado por um rabo de saia que ele nem se importava nem um pouco, apresentado a um dos vilões mais estranhos e ao mesmo tempo mais legais, que é o Red Star. E temos a luta absurda do Higuruma contra o Yuji. E cara, Higuruma com certeza é um dos meus personagens favoritos de Jujutsu. Eu acho muito interessante ele, tanto quanto a questão de senso de justiça muito absurdo que ele tem, as visões de mundo, o background dele, fora tudo que ele vai fazer no futuro de Jujutsu. E tem uma cena interessantíssima na luta entre ele e o Yuji, que é a confissão do Yuji sobre o incidente de Shibuya, em que o Higuruma percebe que o Yuji, ele talvez não seja uma pessoa má, e meio que terminando sem muitas animosidades a luta, e decidindo criar a regra de transferência de pontos. Nos episódios seguintes nós temos a melhor luta do Fushiguro até os dias de hoje. Bro, o mangá já acabou e esse é o ápice do legume. Mas não antes sem a gente ver um dos meus personagens favoritos, que é o Takaba, fazendo suas piadocas de tiozão. Eu costumo dizer que o Takaba é uma mistura de tiririca com tirulipa. Às vezes ele consegue fazer umas piadas engraçadas, outras vezes ele só consegue ser muito idiota. E, bizarramente,
ele é um dos mais, se não o mais forte do universo. Se ele não fosse tão burro. Não ironicamente, ele me lembra muito o Okuyasu. E na luta do Megumi contra o Red Star, o Red mostra os seus poderes, que eu acho um dos poderes mais roubados e mais interessantes da série, que é a reativação de contratos, que ele faz isso usando recibos. Bro, o visual do Red Star é completamente ridículo, mas ainda assim consegue ter um dos poderes mais absurdamente roubados da série. E perdeu pro Legume, né? Então fica difícil dizer se ele era tão forte e tão brabo assim. Oi, meu filho. Deixa eu te falar, papai tá cheio de orgulho de você, viu? E no episódio 12 nós temos o ápice de Jujutsu Kaisen até o presente momento, que é a luta 1v4 do Yuta versus 3 feiticeiros de nível 1 e uma maldição de nível especial. E eu quero ver alguém falar mal do meu GOAT, Yuta Okkotsu, de novo nas interwebs. E, fellas, na moral, eu não consigo entender os haters do Yuta. Tipo, eu não sei por que começou a surgir isso na gringa, mas começou a surgir um meme de zoar o Yuta, dizendo que ele nunca fez nada, que ele não é importante pra série, etc. Eu penso assim... Bicho, realmente é verdade. Fã de Jujutsu não sabe ler. Pô, eu acho bizarro, velho. O Yuta é literalmente o meu segundo personagem favorito da série. Ele é um personagem tão legal. Eu acho ele um personagem tão diferente de muitos personagens de shonen, sabe? Tipo, ele é forte, ele é gentil, ele é meio emo, não vou negar pra vocês, mas isso não é necessariamente um defeito, mas é engraçado. Então, pra mim, cara, nunca fez muito sentido esse ódio que a galera tem do Yuta. Eu acho que é só intriga da oposição mesmo, não tem como. E, cara, eu fico genuinamente feliz com tudo que aconteceu nessa temporada. Nós fomos apresentados a personagens incríveis, momentos muito interessantes, muito divertidos. Mas, infelizmente, no meio da temporada, o Shota saiu da mapa e foi pra Illumination? Pra quê, brother? E, não ironicamente, por causa dessas e outras, eu fico me perguntando, cara, será que a próxima temporada de Jujutsu Kaisen vai conseguir manter a sua qualidade? Cara, eu fico genuinamente pensativo em relação a isso, porque, velho, nunca mudança de direção, ou mudança de direção tende a não ser uma coisa tão positiva. Pra Jujutsu Kaisen até foi, não há o que negar, mas eu não sei se a falta do Shota vai fazer muita diferença na próxima temporada. E eu ainda quero ver Gojo vs Sukuna com extrema qualidade. Mas esse é o tipo de coisa que a gente só vai saber no futuro. Então é isso, fellas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtido essa review. E como eu sempre digo nesse canal... Eu vou ser o rei dos piratas!